Oi, gente, Charamanaias. Para quem estiver assistindo e não tiver visão, eu tenho dreads para baixo dos ombros, eu tô com uma camisa branca, sou uma mulher negra, sapatona, com óculos e tatuagem nos braços, um relógio dourado. Sou pastora da Igreja Lesbiteriana e a Igreja Lesbiteriana, eu vou começar assim, é um espaço que pauta o afeto e a informação como tecnologia de sobrevivência para pessoas lesbiterianas. Por que isso? Porque a gente entende que numa sociedade patriarcal, o G dessa comunidade toda ainda é muito visibilizado e a gente precisa ouvir as demandas e as pautas das pessoas lesbiterianas. Então, não me importa se você é crente, se você é católico, umbandista, macumbeiro, Hare Krishna ou budista. Eu quero saber se você acredita na emancipação social, política e afetiva de pessoas lesbiterianas, pretas, indígenas, originárias, como um avanço social. Se você acredita que para uma sociedade melhor, as pessoas LGBTQIA+, precisam ter os mesmos direitos que você, precisam ter os mesmos acessos, a mesma qualidade de vida, acesso ao afeto, acesso à sociabilização. Então você faz parte dessa igreja, não me importa qual sua orientação sexual, sejam todos muito bem-vindos. Meu amigo, eu confesso que o Charamanaias do começo me quebrou, bicho. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Desde já eu te convido a conhecer o nosso canal, considerar inscrever-se, deixa aqui o seu gostei, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com seu amigo que quer ou que já faz parte aí da igreja lesbiteriana. Provavelmente deve ter uma igreja também gayeriana aí também, sei lá. Senhores, vejam, meu intuito aqui não é de modo algum ofender os meus irmãos cristãos. Vocês sabem, vocês que me acompanham aqui, durante muitos anos, pelo menos 2 décadas, eu militei a fé cristã. Inclusive, sempre estudei teologia desde a minha adolescência, estudei teologia protestante, mas também estudei teologia católica. Sempre gostei muito de estudar a história da igreja, sempre fui um aficionado por esse tipo de assunto. Ocorre que já há um tempo, eu então iniciei o meu processo de techuvá, que nada mais é do que um retorno à Torá. Só que esse processo de retorno da techuvá que eu fiz é um processo messiânico. Ou seja, é um processo de alguém que vai observar a Torá, entende que a Torá continua viva e, ao mesmo tempo, aceita a mensagem de Yeshua HaMashiach, aceita o Evangelho, aceita as cartas apostólicas. Enfim, senhores, o que a gente tem que entender é que o judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno e o messianismo sempre existiram a despeito do judaísmo ortodoxo e a despeito do cristianismo. Então, desde já, eu quero te convidar a conhecer essas confissões de fé que podem ser muito úteis. Então, insisto, minha ideia aqui não é ofender ninguém, eu não quero ofender os cristãos, mas, enfim, existem coisas que precisam ser ditas. A igreja lesbiteriana, por exemplo, que é uma das várias teratologias que nós temos visto surgir no seio da cristandade nos últimos tempos, ela só existe porque houve, infelizmente, uma dissociação entre a Torá, que é chamada de lei nas nossas traduções, e o Evangelho. Nós temos que entender que Yeshua HaMashiach, em momento algum, revogou a lei. Pelo contrário, o que ele diz em João 5,17, salvo o melhor juízo, é que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Essa doutrina de que a Torá foi revogada é uma construção patrística da igreja cristã que não tem nenhum fundamento nas Escrituras e que, infelizmente, nos conduziu a um cenário atual desse tipo de mensagem aqui. Entendam, esse tipo de mensagem aqui, se você dissocia o evangelho da lei ou da Torá, você inevitavelmente vai fazer com que esse tipo de coisa aqui surja. Por exemplo, se nós hoje temos pastores como Caio Fábio, Henrique Vieira, Ed René Kivitz, cantores como Leonardo Gonçalves, como Kleber Lucas, só para citar alguns desses milhares de cristãos hoje em dia que têm defendido uma teologia inclusiva, esse tipo de coisa só surge porque essas pessoas claramente rejeitam a lei. Elas claramente vão nessa linha de raciocínio de muitas pessoas, que inclusive deve ser a mesma linha de raciocínio dessa pastora da igreja lesbiteriana, que diz que a lei foi revogada. Entendam, eu também fui ensinado errado. Durante anos eu cresci aprendendo errado isso, mas quando você realmente tem uma ampliação da sua visão por uma obra do Espírito Santo, você entende que essa é uma doutrina errada. O Evangelho, ele nada mais é do que uma leitura mais aprofundada da Torá, revelada em Yeshua
Hamashia. Como eu falei, eu sei que é complexo para um cristão entender isso, era complexo para mim, até que você realmente se desarma e deixa que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Eu estou me sentindo realmente como Paulo, quando após a sua conversão, aqueles dias de reflexão, quando caíram escamas dos seus olhos e ele finalmente pôde enxergar aspectos profundos da nossa espiritualidade, que, olha, infelizmente a doutrina cristã acaba fazendo com que nós rejeitemos. Vejam, a Torá é muito clara ao dizer que você não pode ter outros deuses diante do Eterno. A Torá condena a idolatria. E a nossa pastora da igreja presbiteriana faz um convite genérico. Não interessa se você é budista, se você é Hare Krishna, se você é do candomblé, se você é crente. Ou seja, não há a menor preocupação com o serviço ao Eterno, com a adoração somente a Ele. A mulher lésbica, vejam, a Torá é muito clara ao proibir a prática do ato homossexual. Ponto. Na verdade, ela diz até que é sapatona, né? E, claro, essa igreja lesbiteriana, gente, é uma paródia da igreja presbiteriana. Vocês têm alguma dúvida disso? Vejam, eu não tenho nenhuma dúvida de que isso pode ser um movimento infiltrado nas igrejas para desmoralizar ainda mais. Sim, mas esse tipo de movimento tem fundamento porque, infelizmente, o cristianismo acaba abrindo espaço para isso. Eu já falei várias vezes aqui sobre as origens pagãs do cristianismo e muita gente fica revoltada contra mim. Eu não estou dizendo que o cristianismo é puramente pagão. Eu estou dizendo que, infelizmente, existe paganismo dentro do cristianismo. O papel do sacerdote, à luz das Escrituras, ele é exclusivamente masculino. Não tem sacerdócio feminino, nem na Torá e nem nos evangelhos e nas cartas apostólicas. Agora, quando a gente faz essa dissociação, infelizmente surge espaço para isso. Quer um exemplo, por exemplo, de influência pagã no cristianismo? Meu amigo, onde está escrito nas Escrituras que a gente tem que guardar o domingo? Em momento algum você vai encontrar isso nas Escrituras. Pelo contrário, é um dos 10 mandamentos que nós guardemos o sábado. Em momento algum é dito nas Escrituras que a gente tem que guardar o domingo. Isso foi uma construção feita no período da patrística, e eu já tinha estudado isso ao longo da minha vida durante os anos, e eu ficava pensando, cara, realmente, né, as Escrituras, era uma divergência que eu tinha com o cristianismo, né? As Escrituras não dizem que é para guardar o domingo. Isso foi estabelecido por meio de concílios, por decisões lá dos pais da igreja, e acabou se perpetrando durante os séculos, de modo que muitos de nós não questionamos isso. Agora veja, esse nosso distanciamento da Torá, insisto, é o que gera esse tipo de teratologia aqui, como gera em outras áreas também. Uma coisa que eu sempre tenho dito aqui no canal, boa parte da crise da masculinidade atual, da crise dos relacionamentos, né, dos casamentos e das famílias, decorre desse modelo greco-romano que o cristianismo acabou adotando para si como modelo de família. Porque o modelo de família da civilização cristã é um modelo monogâmico, e que acabou levando ao igualitarismo que a gente tem hoje, uma masculinidade que inevitavelmente será fragilizada. O modelo bíblico, o modelo das Escrituras é um modelo patriarcal, é um modelo em que muito mais importante do que o casal é a família. E não interessa se essa família vai ser poligínica ou se essa família vai ser monogâmica. O fundamental é que seja uma família que tenha ali o sacerdócio, né, do homem, que tenha ali a figura do patriarca como o condutor daquela família. Essa é a masculinidade que as Escrituras requerem do homem. A feminilidade, por sua vez, que as Escrituras requerem da mulher, não é uma feminilidade de igualitarismo, não é uma feminilidade, né, de uma pastora da igreja lesbiteriana. É uma feminilidade de uma mulher que tem total consciência do seu papel como auxiliar do homem nesse processo, como mãe, como esposa, como uma mulher sábia que de fato edifica a sua casa, e não como uma mulher que vai querer ficar disputando com o homem, que vai querer ficar ali digladiando com ele para saber quem realmente vai conduzir a família. Esse modelo não é bíblico. Agora, novamente, por que esse pessoal, né, que eu citei aqui, todos eles defendem? Não, porque as Escrituras eram muito machistas, as Escrituras tinham um modelo que não se aplica mais, porque Jesus Cristo veio e mudou tudo. Não, ele não mudou. Insisto, a espiritualidade do Messias era a espiritualidade da Torá. Então, esse pessoal, inevitavelmente, precisa dissociar o evangelho da Torá para poder defender essas pautas malucas. E aí você tem o Papa, já fiz recentemente vídeo sobre isso aqui, chegando a ponto hoje de dizer que não, você pode ministrar a bênção para casais do mesmo sexo. Né? E aí os católicos tentaram defender, não, ele estava dizendo que era para ministrar a bênção sobre as pessoas, ele não estava dizendo que era sobre aquela união. E recentemente o Papa veio a público mais uma vez dizer que achou uma baita de uma hipocrisia dos católicos
as manifestações contrárias a essa bênção. Por quê? Porque, meu amigo, eu insisto nessa ideia. Infelizmente, o cristianismo, essa dissociação entre a Torá e o cristianismo, infelizmente, nos levou a isso de forma inevitável. E o protestantismo, meu amigo, acabou recebendo isso do cristianismo. Agora, não tem como você compreender a profundidade da graça do Eterno, da sua misericórdia, se você não compreender o que é a Torá e a necessidade de nós observarmos a Torá, porque é impossível, meu amigo. Ninguém vai ser justificado pelo cumprimento da Torá. Isso é um fato. Se você diz isso, você não compreendeu o que é o messianismo. Agora, sem dúvida alguma, nós devemos observar a Torá para sermos obedientes. É simplesmente por isso, porque é algo que faz com que nós vivamos de acordo com aquilo que o Eterno esperava de nós, não tivesse sido a queda. Então, nós observamos a lei, a Torá, na verdade, por pura questão de obediência. Não é porque eu quero ser salvo ou porque eu tenho que ser abençoado, não é nada por isso, nada disso, é simplesmente porque nós queremos obedecer. Então eu convido você que é um cristão também, seja você um protestante, seja você um católico ou de um grupo dissidente aí, adventista, testemunha de Jeová, etc, a pensar sobre isso que eu te falei aqui. A Torá não foi revogada. Precisamos observar a Torá e também as palavras de Yeshua e dos apóstolos. Lembram que lá no Apocalipse, o dragão, ele tem ódio, ele milita, ele batalha contra quem? Contra aqueles que têm o testemunho de Yeshua e guardam os mandamentos do Eterno, ou seja, as duas coisas. O problema é que o judaísmo excluiu aqueles que criam em Yeshua e a Igreja Católica, né, e o protestantismo, enfim, o cristianismo, acabou excluindo aqueles que observavam a Torá. Então esses grupos sempre existiram, mas foram grupos que foram excluídos que foram excluídos por ambos os lados. Então eu te convido a conhecer esses grupos, né? Seja o judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno ou simplesmente o messianismo. E eu tenho certeza que você vai perceber o quanto nós perdemos por termos deixado, então, a Torá de lado. Porque, repito, esse tipo de teratologia aí da igreja lesbiteriana só surge, meu amigo, porque nós realmente rejeitamos as leis do Eterno, nós rejeitamos a sua Torá. Ela deve ser, sem dúvida alguma, observada, assim como o Evangelho e o sacrifício de Yeshua, por exemplo, nos libertou do sacrifício de animais, né? Mas aí é uma questão que o escritor aos Hebreus trabalha bastante, eu não preciso nem ficar me aprofundando aqui, senhores. Portanto, pensem sobre isso, como eu sempre digo aqui no canal, lembrando-se sempre de uma coisa, senhores, o movimento de uma única peça, no caso, a rejeição da Torá que produz esse tipo de teratologia, pode definir um jogo inteiro. Que o Eterno nos dê sabedoria. Até a próxima.